Eu estava lendo agora o livro de Lucas, capítulo 13, os versículos de 1 a 17. E a palavra-chave ali para mim foi arrependimento. E aí, eu busquei no dicionário essa palavra, porque eu senti de trazer aqui para a gente, para o devocional terapêutico, e eu quis trazer uma busca primeiro no dicionário. E aí eu encontrei ali duas opções para trazer aqui, que seria uma falando dessa palavra no espiritual e a outra falando na parte terapêutica em si. Então, quero ler aqui para vocês. Arrependimento, sentimento de rejeição sincera ao comportamento pregresso e que resulta na intenção de um retorno contrito à lei moral. Uma segunda explicação, falando mais ali da parte emocional. Arrependimento, reação emocional para atos passados pessoais e comportamentais. E aí eu comecei a entender sobre arrependimento e eu comecei a ler várias definições sobre arrependimento para contextualizar aqui com vocês. Tem uma parte que fala aqui mais da parte comportamental em si, que é a ação de mudar opinião ou comportamento em relação ao que já aconteceu. E aqui eu não quero dizer que a gente vai mudar a opinião ou comportamento de uma outra pessoa. Eu quero trazer para nós, porque lembra, na terapia nós tratamos quem? Tratamos o eu, o meu ser. Então, às vezes, mudar opinião ou comportamento em relação a alguma coisa que aconteceu de mim mesmo, porque às vezes eu fico preso aonde? Vamos lá. Olha só quantas coisas pode acontecer quando eu me arrependo de algum ato, quando eu me arrependo de alguma decisão, quando eu me arrependo de alguma coisa. E o arrependimento nem sempre é só porque eu prejudiquei o outro. Às vezes é porque eu tomei uma decisão, eu pratiquei um ato do qual não condiz comigo mesmo. E aí eu tenho arrependimento. Algumas coisas que acontecem quando eu me arrependo: negação, pesar, lamentação, desistir de alguma coisa por conta do arrependimento, remorso, mágoa, sentimento de culpa, autopunição e autossabotagem. Olha para vocês verem como que uma coisa tão simples, que é eu entender que de repente eu errei ou que eu me arrependi de algo, pode mexer com as minhas emoções, pode mexer comigo internamente, tanto de maneira espiritual quanto de maneira emocional. Quando a gente fala espiritualmente, a gente lembra que Jesus teve morte de cruz e que ele pede que nós levemos a ele todo o nosso arrependimento. Por que que ele faz isso? Porque vamos pensar, quando eu me arrependo de algo que eu cometi, se eu levo para Jesus e eu confesso o meu arrependimento, eu estou afirmando, terapeuticamente agora entra a parte, eu reconheço que tem algo em mim que precisa ser tratado. Então, quando eu levo esse arrependimento para Jesus, eu estou aceitando a cruz. Eu estou aceitando que ele trabalhe em mim. O sentimento de que o que ele fez foi por mim. O entendimento e a intenção de dizer: Jesus, eu sinto muito, me perdoe, porque boa parte do que você está passando está aí pelo meu ato. E quando eu me arrependo, é que ele pode trabalhar em mim no perdão. O arrependimento gera pedido de desculpas, gera pedido de perdão e gera um monte de outra coisa que a gente precisa fazer para a gente entender como não ficar preso, porque só me arrepender e ficar preso no arrependimento tem essa lista de coisas que eu falei: lamentação, remorso, mágoa, culpa, e isso me adoece. E olha para vocês verem como é uma contradição, porque o arrependimento foi feito para que a gente possa ser libertado. Eu me arrependo, eu levo para Jesus e recebo a salvação. E o mundo me diz o contrário, que me arrepender é algo volúvel, que é errado, que eu tenho que ter culpa porque eu errei, que o arrependimento de ter tomado uma decisão que hoje eu vejo que não é a ideal vai me trazer peso, eu vou começar a trabalhar autopunição, autossabotagem. Então, o que acontece é que as minhas emoções, o mundo, a comparação, e quando eu falo mundo, é um contexto geral da minha visão com relação ao mundo, as pessoas como elas estão vivendo, trazem para mim um olhar diferente do verdadeiro olhar que essa palavra nos proporciona. Que a partir do momento do arrependimento, eu trabalhei o reconhecimento. Então, eu reconheço, me arrependo e eu mudo um padrão. Olha só como terapeuticamente isso é um ganho incrível. Porque eu consigo gerar mudanças, eu consigo perceber que algo não me cabe mais. Então, eu percebo que tem algo que me incomoda e eu consigo fazer escolhas a partir desse incômodo.
E é assim, intencionalmente. Porque eu vou fazer algum processo de mudança intencional e ficar preso, sem mudar, chorando o arrependimento, deitado em cima de uma mágoa, de uma dor, é uma escolha. Então que a gente aprenda a fazer as escolhas corretas. Olhe para você. Tem algo que você se arrepende? Assuma isso. Leva para Jesus, peça perdão para ele por isso. E para você lidar em você, se você tem dificuldade, mesmo recebendo perdão de Jesus, mas você entrou num ciclo, numa espiral, em algo repetitivo por conta desse arrependimento, leva isso para terapia. Lembra que eu falei que eu sempre vou reforçar isso, de que terapeuticamente eu sempre vou dizer peça ajuda? Peça ajuda quando você não consegue. Às vezes, você vai precisar de alguém olhando para o problema junto com você. E você vai precisar de toda a sua intencionalidade em trabalhar esse arrependimento, para que ele te traga o verdadeiro propósito do arrependimento, que é a leveza, por a gente receber o perdão. Se eu sinto peso pelo arrependimento, meu processo não terminou. É importante eu entender que todo processo tem um começo, um meio e um fim. Talvez eu esteja no meio do processo, achando que ele já terminou. E ele não terminou. Então, busque ajuda para você fazer o processo completo. Começo, meio e fim. Para que esse fim seja o reconhecimento de que o arrependimento me trouxe uma mudança e, com isso, um viver mais leve e mais alegre.